Agora, para a gente ministrar a palavra, eu queria que você dissesse para essa pessoa do seu lado, diga aí, ó, você é um ótimo administrador. Eu sei que alguns não vão nem acreditar, mas vai dizer. Ela acreditou nisso? Alguns só assim, você tá falando, né? Tá bom, tá. Então tá bom, vamos em frente, né? Já que é para ir, então vamos. Mas amados, nesses próximos minutinhos eu queria inspirar teu coração com a mensagem. Nós estamos aqui no 4º domingo da série Ajustando a Rota. Nós falamos de 3 assuntos muito importantes que eu vou até colocar numa representação gráfica simples aqui. Hoje eu vou falar sobre isso, administre bem os recursos de Deus. Mas antes aqui, olha, nós falamos no 1º domingo sobre identidade, como Deus nos vê. Então essa é a linha vertical, como Deus nos vê. Muita gente que codificou errado a fé cristã, porque saiu fazendo um monte de coisa, sem entender quem era. E no primeiro vento contrário, na primeira intransigência, jogou tudo para cima. Porque na verdade ela estava muito focada no que tinha que fazer antes dela saber quem ela era em Cristo Jesus. Então primeiro Deus nos diz quem somos. Assim sendo, se o Senhor nos fala sobre nossa identidade, agora, no 2º domingo, o pastor Samuel ministrou aqui, como nós vemos a Deus, e nos aproximamos dele por meio da adoração. Então aqui nós resolvemos a questão vertical, quem Deus diz quem eu sou, como eu vejo o Senhor, e a minha postura de ser um adorador em espírito e em verdade. Essa questão vertical sendo trabalhada, ajustada, agora vem a questão horizontal, os meus relacionamentos com as pessoas. Então domingo passado aprendemos sobre o linguajar, porque é um dos primeiros órgãos que a gente usa para se comunicar, para a gente falar. Então o linguajar agradável, eu recebi já vários testemunhos de pessoas que, movidos pela palavra de Deus, e alteraram a sua maneira de linguajar, o seu linguajar, através da palavra, como que ele deve ser, temperado com sal, agradável, para promover edificação. Só de fazerem isso, já começaram a ver mudanças no seu ambiente, dentro de casa e onde estão mais. Já recebi vários testemunhos, glórias ao Senhor. E agora hoje, qual é a outra ponta da linha horizontal? A forma como a gente administra os bens, os recursos. Quais são esses recursos? O tempo, o dinheiro, os bens materiais, como administramos os relacionamentos. Então aqui olha, identidade, adoração, linguajar e administração. Eu fico pensando o que é que Deus pode fazer através de uma pessoa que sabe quem é em Cristo Jesus. Uma pessoa que sabe que se falhar e pecar, Deus não descarta ela, porque ela tem uma identidade. O Senhor está aberto para amar, para tratar. Uma pessoa que ela não precisa de validações das outras para poder caminhar com consistência, porque ela sabe quem ela é em Cristo, e através da sua identidade ela sabe o que tem que fazer. Eu fico imaginando que Deus pode fazer através de alguém que de fato desperta cada manhã para adorar o Senhor, para entrar pelos átrios da adoração, ao invés de sair pedindo um monte de coisa para Deus, ou até mesmo ordenando o que ele tem que fazer, mas entra com linguagem de adoração. Eu fico imaginando uma pessoa que, sabendo quem é, sendo um verdadeiro adorador, tem uma linguagem agradável e poderosa que edifica quem ouve. Eu fico imaginando que Deus pode fazer com uma pessoa que sabe quem é, que adora o Senhor, tem uma linguagem abençoada e administra bem os recursos. Você deseja ser essa pessoa? Quantos desejam ser essa pessoa? Sabe como que Deus te vê? Como essa pessoa. Diga para o seu irmão, você é essa pessoa, querida, você é. Mas você fala assim, mas eu não estou vendo o fruto aí, não estou vendo o resultado, não é bem assim. Mas em potencial o Senhor já te deu essa semente divina. Agora você e eu precisamos ser discipulados e amparados pela palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo, para a gente poder viver essa realidade na prática do dia a dia. Você deseja isso? Então vamos orar. Espírito Santo, fala ao nosso coração, nos guia toda a verdade, livra-nos da incredulidade, livra-nos das dúvidas, livra-nos das preocupações,
e que o Senhor edifique o nosso coração e que a palavra chegue dentro de nós com força para transformar tudo. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Quero usar aqui uma história. Antes de eu usar a história, um texto antes do apóstolo Paulo, quando ele diz aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 4:1, ele diz assim: portanto devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Olha como Paulo diz que devemos ser reconhecidos pelas pessoas. Então não somos a quarta pessoa da Trindade, a pessoa mais espetacular do mundo, o homem ou a mulher de todos os dons, não. Nós somos simples servos de Cristo e encarregados de explicar os mistérios de Deus. Essa palavra encarregados, no original, quando foi escrito, a palavra que Paulo usa é oikonomos. Oiko vem de oikos, casa, nomos, nomia, significa regra. Então significa aquele que administra a casa, aquele que coloca a casa em ordem. E essa palavra, em algumas versões, elas foram utilizadas como administradores ou como encarregados. Mas esta é a essência da palavra. Paulo está dizendo: nós somos os administradores daquilo que Deus revela para a humanidade. Que as pessoas nos vejam dessa forma. Nós somos servos de Cristo, simples servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Nós somos as pessoas que pegam toda a revelação de Deus, organiza isso e transmite para as pessoas. Você está comigo aqui? Esta é a forma como Paulo diz que as pessoas deveriam nos enxergar. E Gênesis 41 então conta a história de José, que foi um administrador. Portanto, nesse domingo eu estou falando sobre administre bem os recursos de Deus. Podemos ler juntos? 1, 2, 3 já, bem forte? Administre bem os recursos de Deus. E eu vou ler aqui, eu já estou no versículo 12, mas só para você entender, quem não conhece a história de José, a Bíblia diz que José, naturalmente, como filho de Jacó, ele era o filho que os irmãos tinham, eles tinham problemas familiares, eles tinham inveja e ciúmes de José, e eles venderam José para os ismaelitas, que o levaram para o Egito, e ele foi comprado por Potifar, e Potifar então colocou ele para cuidar da casa dele, e a mulher de Potifar começou a seduzir José. Ela teve várias tentativas, não tendo sucesso. Um dia ela levanta uma calúnia, dizendo que ele tentou agarrá-lo. Ele vai parar numa prisão, e lá nessa prisão, certa ocasião, tinha um copeiro e um padeiro, e eles tiveram sonhos. E José, movido pelo dom de Deus na vida dele, pela graça específica de Deus na vida dele, ele revela os sonhos. Olha, o copeiro vai voltar a servir o faraó, mas o padeiro vai ser enforcado. E aconteceu exatamente isso. E quando o copeiro estava voltando para servir faraó, José falou: olha, lembra-te de mim, porque ele estava lá injustamente. Mas o copeiro esqueceu dele. Ele ainda ficou mais de 2 anos preso de forma injusta. Quem olha para a vida de José e tira uma foto dele fala: ô rapaz azarado mesmo. Ó homem para ter problema na vida. Já tinha um problema familiar. Se não bastasse isso, a primeira ideia era matá-lo. Aí teve um lá que falou: não, vamos matar, não, vamos vender. Aí vendeu. Que desonra ser vendido pelos próprios irmãos. Se não bastasse isso, se dá para piorar, por que não? Agora então vai o lugar que ele está trabalhando, a mulher do cara vai começar a tentar seduzir, viver aquela tensão, mas dava para piorar. E aí vai ser caluniado, vai ser lançado numa prisão. Se não bastasse isso, vai ser esquecido pela pessoa a quem ele favoreceu, revelando o sonho dela. Então, quem olha para José, de fato está olhando para alguém que não teve sorte na vida. Alguém que
está tendo muito problema na sua caminhada. Só que tinha uma essência dentro de José. E aí, o faraó, ele teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas e saudáveis e 7 vacas magras, desnutridas. E estas vacas desnutridas, elas comiam as vacas saudáveis. E depois as espigas. 7 espigas saudáveis que foram devoradas por 7 espigas mirradas. Ele chamou os sábios, chamou lá os magos. Ninguém conseguiu entender qual era este sonho. Agora, o copeiro lembrou. E ele diz no versículo 12 e 13 do capítulo 41. O faraó, estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Olha o status dele. Escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos. E ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo do chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Queridos, olha que interessante. Eu penso que talvez muitos de nós já semeou muito na vida das pessoas. Já serviu, já abençoou. E talvez você diz, puxa, eu fiz tantas coisas, mas parece que não serviu para nada. As pessoas podem esquecer, mas Deus não esqueceu não, tá? O Senhor não esqueceu. E por que você vai continuar fazendo isso? Porque você sabe que os dons que você tem para servir as pessoas, o tempo, o talento, não pertencem a você, mas pertencem ao Senhor. E assim como José, ele semeou. Onde ele estava, ele era uma bênção, apesar de ser injustiçado, de ter sido caluniado, de ter sido esquecido. Continua plantando, continua semeando. E no caso de José, o homem lembrou dele. Na mesma hora o faraó mandou chamar José. Ele foi trazido depressa da prisão. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. É importante se barbear, né? Trocar de roupa também. Disse o faraó a José: tive um sonho essa noite, ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Eu quero lançar esse desafio no seu coração. A partir de hoje, você entendendo que você é um administrador dos bens de Deus, você vai dizer qual é a origem da capacidade que Deus te dá. Não esconda isso, porque em algum momento isso vai começar a mexer com o seu ego. Se você realmente colocar em prática todos os princípios bíblicos e começar a frutificar, e usar um linguajar saudável, você ter essa capacidade de alcançar o coração das pessoas, de ser uma pessoa que tem um coração adorador, alguém que sabe quem é, a probabilidade de você começar a frutificar é altíssima demais. Qual que é o perigo? Seu coração começar a se inflar. Você de fato em algum momento começar a acreditar que isso tem a ver com você, que foi a sua capacidade. Então se proteja contra isso. Assuma o compromisso de, ao ser elogiado, você receba isso graciosamente, com gratidão, mas se for possível, diz: olha, me permita, isso é a graça de Deus. Lembra que domingo passado eu falei de um rapaz que eu conversei, na cidade que eu estava na semana passada? Essa semana a gente trocou mais uma mensagem, ele mandou um áudio de 3 minutos e 24 segundos, e assim, como a palavra de Deus é poderosa e tem alcançado aquele coração, irmãos. Porque a palavra de Deus é muito poderosa. A hora que você começa a transmitir a palavra de Deus, você ganha um poder gigantesco. Onde que você tem que se blindar? E não permitir que isso infle o seu coração. Não estou dizendo daquele menino, aquele baterista que foi elogiado: olha, como você toca bem bateria. Não é daqui da igreja não, né? Como você toca bem bateria. Você falou assim: foi Jesus quem tocou. Não. Jesus é baterista também? Não, ele deu dom para você tocar. Então, amém, receba o elogio,
Obrigado pelas palavras. Sendo possível, isso também não vai virar chato também. Mas sempre que possível, sempre diga: olha, isso vem do Senhor. É Ele que realiza. Eu sou um administrador do dom que Ele deu. A graça é dele, tudo é dele. Ele diz: a terra é minha. A terra é minha. Você que tem um negócio, você que tem uma empresa, você que tem um pequeno negócio, um grande negócio, sempre pense dessa forma. Não pense, cuidado, porque a ideia de ser o dono, eu sou dono disso, ela é muito arriscada, ela leva muita gente a se perder, porque a pessoa se achando dono, ela acaba achando que ela pode fazer de qualquer jeito, e ela começa a errar na administração, misturar conta pessoal com conta da empresa. Ela tem que entender o seguinte: a empresa pertence sim a ela, documentalmente está lá, mas ela está trabalhando para a empresa, e na verdade essa empresa é do Senhor. É do Senhor. Tem que trabalhar bem. O status de ser o dono da empresa, pelo que pode ser um risco. Tem que dizer: olha, essa empresa é do Senhor e Ele me colocou como administrador principal. Quantos aqui tem um negócio próprio? Não importa o tamanho. Cadê? Levanta bem alto a mão. Quero colocar: este negócio que você tem é do Senhor. Ele te colocou como administrador ou administradora principal. É isso. Não podemos fazer de qualquer jeito. E aí José revela isso ao faraó. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis, 7 espigas de trigo cheias, representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras, 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste, representam 7 anos de fome. A escassez de alimento será tão terrível nesses 7 anos, depois dos 7 anos de prosperidade e de fartura, vai vir um tempo de seca, de falta de alimento, e vai ser tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus, e eles fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. Que interessante, irmãos, como a administração, e a administração vem de ad, essa parte que sempre que você vê, significa junto de. Ministrar, essa palavra ministrar, ela vem, sua origem é latina, que significa mínimo. E a conjunção, a essência da palavra significa assim: o administrar significa que ele não é o principal, mas ele é um servo que está junto. É um servo que está junto. E essa é a essência da palavra administrar. Se Deus me colocou como administrador, Ele me chama como alguém que é um servo, para estar junto dEle, construindo e cooperando. Amém, amados? O administrador principal do órgão público, ele é um serviço, ele é o servo público de mais alta patente, mas ele é um servo público. Ele está servindo junto de uma instituição, junto do governo. É assim que, esse é o papel de administrar. E olha só como José, ele de fato foi muito sábio. Ele falou assim: a saída para o Egito, faraó, é o senhor encontrar alguém que seja sábio e inteligente e encarregue este homem de administrar. Eu acredito muito que entre tantas respostas para a nossa vida, você administrar bem as coisas. Ser um bom pai de família, em última análise, é ser um bom administrador da relação familiar. Tem gente que pode ser muito empolgada com as coisas, cheias de dons e talentos, mas é ruim de administrar. E o que é administrar? Você identificar problemas e encontrar soluções. Em curtas palavras é isso. Tem gente que tem medo de encarar problema. Tem gente que não para analisar onde que nós estamos errando. Tem gente que não para dizer o que é necessário fazer. Tem gente que não para dizer se é necessário fazer. Nós estamos errando aqui, é necessário fazer isso aqui. Como que nós vamos fazer isso em conjunto? Não para fazer essas coisas. Só para conversar quando chegou a crise, quando ela bateu na porta. Agora é hora de parar, mas conversar no meio da crise é sempre muito mais tenso.
É muito mais complicado, porque as emoções estão mais à flor da pele. Faraó, saída para o Egito é um homem inteligente e sábio, que o Senhor coloque aqui para administrar. Eu quero crer em nome de Jesus e declarar que você é a pessoa certa onde Deus te colocou. E o Senhor vai derramar sabedoria e inteligência para você administrar bem. Você é a pessoa certa. Mas eu não tenho esses resultados na minha vida ainda, pastor. Meu passado é muito complicado. Mas José também teve essa experiência. Eu já vou chegar lá. Mas enquanto isso, vem vindo aqui comigo. Encontre um homem inteligente e sábio. E depois ele diz que Faraó deveria encarregar supervisores de recolher 1/5 da produção. 20% do que o Egito produzisse, ele tinha que armazenar, guardando para a época da fome. Seguindo aqui o texto, o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso Faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. E aí então, o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte, todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, Faraó, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Na terça-feira José estava na prisão. Na quarta-feira o faraó está dizendo assim: só eu estou acima de você, você comanda o Egito. Faraó acrescentou: eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Terça-feira ele estava, não sei se foi terça, tá, irmão? Nossa, de onde o pastor tirou essa informação? Eu tenho uma Bíblia específica? Fiz uns cálculos? Não. Pode ser quarta, quinta, enfim. Terça ele estava preso. Terça ele estava lá, sentado, não deveria ser uma prisão confortável, estava lá dizendo: mas estou mais de 2 anos aqui esquecido, vim parar aqui sem motivo, tem dinheiro para nada, não tem nem para comprar também, irmão. Estou preso, vim parar aqui por causa daquela mulher sem caráter, que me acusou, que me jogou, e antes disso, meus próprios irmãos me venderam, não estou nem na minha terra, caluniado, vendido, caluniado, esquecido, aqui na prisão. Terça-feira, quarta, 5 da tarde, o faraó está dizendo: você comanda o Egito. Está preparado para isso? Você entende como é que Deus faz as coisas de repente de Deus parece que demoram para acontecer? Você está preparado para o Senhor te colocar? Porque isso para Deus não é problema nenhum. Deus não tem problema com essas coisas. Deus não tem dificuldades. Puxa, como que eu faço? Como que eu faço para promover meu filho, para dar uma influência maior? Deus não está coçando a cabeça, preocupado com isso, mas isso aí não representa nada. A questão não é o que Deus pode fazer, a questão é dentro de nós. É a gente entender isso. Aqui eu estou encontrando um homem que sabe de onde vem a graça e a habilidade dele. Aqui eu estou encontrando um homem que tem sabedoria. Porque ele não falou: faraó, vem aqui, o seu problema, faraó, é que você, faraó. Não, ele está olhando para a solução. Tem gente que é os famosos arquitetos de engenheiros de obra pronta, né? Vê defeito depois que está pronto. Questão, ele está olhando para a solução, o que é que pode ser feito. E certamente ele está sendo dirigido por Deus, foi reconhecido isso. Eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Tirou o dedo do anel, tirou do dedo. Ô Jesus, tirou o dedo do anel. Tirou do dedo o seu anel com selo real e o pôs no dedo de José. E mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço e o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. Eu fico imaginando quanto José teve que se revestir de humildade aqui também.
Mas uma humildade sadia, porque tem gente que fala, não vou não, faraó, não quero saber, não vou subir nessa carruagem. Não, o faraó está acordando, sobe na carruagem, vamos andar, as pessoas têm que saber, porque não adianta eu apenas dizer quem você é para você, eu tenho que validar você diante das pessoas. As pessoas têm que saber que o faraó está dizendo que você é o segundo. Agora, você está recebendo autoridade, depois você vai ter que trabalhar bastante também. Só autoridade e validação não resolve. E aí então, o faraó deu a José o nome egípcio, Zafenate Paneia. Também lhe deu, que nome, né? Também, né? José era melhor. Também lhe deu uma mulher que se chamava Asenate, era a filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó. Interessante, né? Como o Gênesis registra, tinha 30 anos quando começou a servir. Interessante manter essa perspectiva. Você pode estar na mais alta posição, você está servindo. Quem perde a perspectiva de servir, vai começar a passar por cima das pessoas. Vai começar a fazer as primeiras manobras erradas. Tinha 30 anos. O rei do Egito, quando começou a servir na corte de faraó, o rei do Egito, depois de sair da presença de faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Agora, regaça as mangas e vai trabalhar. Não adianta ter a validação do faraó, agora você tem que ir lá. Você tem que sair, vai viajar, vai comer o pó das terras do Egito, das estradas poeirentas, e vai chegar lá, e vai então dizer, olha, e aí supervisor, que o faraó nomeou, você está recolhendo 1/5 da produção, cadê a produção? Deixa eu ver, está aqui, olha aí, está todo mundo trabalhando, como é que está isso? Me diz como é que foi, como foi a semana passada, como foi... Tem que inspecionar, tem que olhar. Este é um exercício que pouca gente acha que é espiritual. Ela acha que espiritual é só contemplação, é só, olha que aleluia. Oh, não, vai inspecionar, vai olhar, vai encarar problemas. Talvez você tenha lá um supervisor que o faraó nomeou, que não é, cara, é complicado, você vai ter que lidar com ele, porque do trabalho dele também depende o seu. E depois você saiu de lá, está tudo certo, o que eu posso fazer para te apoiar, supervisor? Estou aqui, eu sou o José, você está sabendo, né, tal, o faraó já falou, e aí, eu estou aqui para ajudar você a fazer bem seu trabalho. O que é que você pode fazer? Tem que inspecionar, tem que ir lá olhar nos detalhes. É um trabalho que não é todo mundo que está disposto. Fazer o trabalho detalhado, acompanhamento, a partir da nossa própria casa. E aí, filho, como é que você está? Filha, como é que você está? Como que está seu namoro, filhão? Como tem sido a conversa entre você e sua namorada? Tem integridade? Vocês estão bem? E aí, filha, como é que estão as suas coisas? Como que você está administrando as coisas? Como está a sua escola? Chama a esposa, e aí, olha nos olhos, e aí, como é que estão as coisas? Tem um negócio, tem um escritório, tem uma empresa com 1, 2, 3, 10 mil pessoas, não importa. Chama as pessoas, e aí, como é que está? Como que está sendo o trabalho? A equipe que está com você? Qual é a sua expectativa? O que você quer perguntar para mim? O que você espera de mim? Como que eu posso te apoiar melhor? Porque às vezes você criou uma expectativa X, e a pessoa tem uma expectativa Y. Você acha que você está dizendo para ela, olha que coisa maravilhosa, mas ela está querendo ir para outro lugar, ela está pensando outra coisa. E isso é uma tarefa espiritual também que Deus nos deu, para inspecionar, para olhar. A nossa vida ela tem que ter, nas teorias aí que estuda a organização do tempo, você tem várias interfaces, você pode estudar organização do tempo por várias áreas. E uma delas divide o tempo em 3. O tempo estratégico, o tempo tático e o tempo operacional. Ou seja, o que é o tempo operacional? É o que tem que ser executado. Você tem que estar lá, a louça está aí, tem que lavar, né? Tem que fazer, tem que mandar as notas, tem que fazer aqui, tem que descrever, tem que fazer a lista, tem que tirar cópias lá, tem que mandar para lá, tem que mandar o arquivo, tem que abrir o arquivo, tem que ver, vai ter que ler o regimento, vai ter que ler o contrato, os operacionais, é a execução, E uma parte da nossa vida é muito isso.
É muito isso. Uma parte da nossa vida tem isso. É operacional, é coisinha que você vai fazer hoje, amanhã vai ter que fazer de novo, e depois da manhã vai ter que fazer de novo. E não vai acabar nunca. A não ser que for melhorando as ferramentas tecnológicas, você vai minimizando, mas tem coisa que você vai fazer o resto da vida. Eu vi um dia uma frase num lugar assim: enquanto houver vida, haverá louça. Frase filosófica, tem bastante mensagem nisso. Então, tem coisa que é operacional, você faz hoje, vai ter que fazer de novo amanhã. Limpeza, vai ter que fazer. Uma casa, organizar o quarto, vai ter que fazer. Tá lá, você vai dormir, vai ter que arrumar de novo. Agora, a vida não pode ser apenas operacional. Ela tem que ter um nível um pouquinho maior, que é o tático. O que é o tático? É você olhar para as pessoas e como você pode dividir tarefas com elas. Como que esta tarefa pode ser mais inteligente. E o nível mais alto, o estratégico, é você conseguir criar um futuro que não existe. Você olha para 6 meses, deixa eu olhar aqui nosso escritório, nossa papelaria, nossa floricultura, como que a gente enxerga ela daqui 6 meses, como que a nossa família estará daqui 6 meses. Você faz uma ponte até lá, cria um cenário. Aí o que é o planejamento? É você trazer o futuro para o presente. Então, para esse cenário acontecer, nós temos que fazer isso. Nós temos que ter essa ação. Isso é estratégia. Nem todo mundo foi treinado e educado em casa para pensar de forma estratégica. Poxa, eu queria reunir a família, não está legal, nossa família não está bem, o ambiente não está bom. Cara, você vai esperar o quê? O anjo Gabriel aparecer lá? Por que você não fala assim, a nossa família precisa unir, a nossa família precisa sentar numa mesa aqui, nós precisamos conversar. Aí você vai falar com não posso porque eu tenho não sei o quê, ou tenho a prova, ou tenho a escola, ou tenho o trabalho, ou tenho não sei o quê. Então tá bom, então seja estratégico, fala, olha na agenda, você vai ter que parar um pouquinho, olhar na agenda e falar assim, gente, terça-feira que vem, 7h30 da noite, você está livre? Está ali, tá tudo certo? Então põe aí, não marquem a agenda, 7h30 da noite, nossa família vai sentar na mesa que nós vamos buscar o Senhor. Está combinado. E a hora que você fez, amado, você aumentou poderosamente a possibilidade de começar a ter sucesso na sua família, porque você foi estratégico. O que é o operacional? É só a pessoa que fica ali, só resolvendo as coisinhas, só as coisinhas. Aconteceu uma demanda aqui, aí você fez, aí apareceu outra coisinha, aí foi lá, pegou, deu uma limpadinha ali, aí eu não sei o que, só coisinha aqui, só coisinha. Não pensa de forma estratégica, onde que nós vamos chegar como família. Eu quero fazer um passeio com a família daqui a 1 ano, porque tem gente que só diz, não dá, ensina o filho, né? Passa essa mentalidade, filho, você vai gravar, eu repetir 1000 vezes para você que não dá agora, não vai dar o ano que vem também, não dá. Não diz isso, diz, olha, nós vamos planejar, nós vamos orar, e se o Senhor nos abençoar, nós vamos fazer, porque planejar a gente vai. Cria uma mentalidade de gente que consegue avançar na vida. Poxa, não dá para passear agora, mas dá daqui 2 anos, dá daqui 1 ano e meio. Então já começa a mirar, já começa a olhar, já começa a trazer o futuro para o presente através de pequenas ações. Isso é administrar bem os recursos de Deus. Amados, você imagina o Senhor olhando do alto céus, olhando para alguém que está sonhando com o que Deus sonha, que olha com zelo, que fala, poxa, eu dei essa família, eu dei essa esposa, esses filhos para esse camarada. Ele não pensa 1 minuto nesta família. Agora você imagina o Senhor olhando para um pai que planeja, para uma esposa que está lá intercedendo, uma família que está sentada ao redor de uma mesa ou na sala, buscando e levantando o nome dele dentro de casa. Como que você diz que uma família dessa não vai começar a ser abençoada? Uma pessoa que tem um negócio, que administra e fala assim, nós não vamos fazer isso porque nós temos que ser corretos, nós vamos trabalhar dessa e dessa forma. Alguém que, como tem pessoas aqui entre nós, irmãozão entre nós aqui, tem uma indústria, toda semana tem lá e faz um culto. Obriga? Não obriga, mas praticamente todo mundo está lá, indo lá participar. Olha, aqui nessa nossa empresa, aqui no nosso escritório, aqui no nosso consultório, nós temos um momento para a gente dizer quem é o dono de tudo isso aqui. E como Deus me colocou como administrador,
Porque tem gente que fica com muito medinho. Ai, mas e se eu perder as pessoas? Tá, você não está perdendo as pessoas, mas está perdendo a unção de Deus. Porque você não está dizendo quem é o dono de todas as coisas. Olha, o nosso consultório aqui, o nosso escritório, vocês sabem quem que é o dono disso? É Deus. E para mim é uma alegria e honra trabalhar, ter vocês aqui no nosso escritório. Eu quero estabelecer aqui que a gente vai ter uns minutos durante a semana. Não é obrigatório, mas todos estão convidados. Para a gente ter um momento aqui, para a gente lembrar quem é o dono da nossa vida. Para a gente dizer, Deus, nós amamos o Senhor e nós queremos da Tua sabedoria para trabalhar de forma correta. E até para a gente poder aqui orar um pelo outro também, que custa 15 minutos, meia hora. Queridos, como que Deus não vai olhar para uma pessoa que tem um coração desse e não vai começar a abrir portas? Porque essa pessoa está olhando. Como que Deus não vai abençoar um namoro? Que esse casal está olhando um para o outro, está dizendo assim, olha, vamos orar e vamos consagrar nosso namoro ao Senhor. Vamos consagrar. Vamos dizer, Deus, esse namoro, o namoro tem que promover. Namoro que rebaixa não vem de Deus, não está legal. Ou muda de forma radical, ou não é para ser. Porque o namoro que é abençoado por Deus, ele levanta os dois. Os dois ficam melhores. Os dois se aproximam mais de Deus. Porque tem gente que emocionalmente é doente. Ela fica presa na pessoa. Está lá, está morrendo, mas eu não posso ficar sem ela. Ai, Jesus. Porque você não pode viver sem a presença de Deus. É isso que você não pode ficar sem. Você foi criado para adorar. Se você não adorar o Senhor, você vai começar a adorar as pessoas e achar que ela é a última resposta para a sua vida. Então, consagre o namoro ao Senhor, consagre a sua vida. Como que Deus não vai abençoar um namoro desse? Como que Deus não vai abençoar uma célula que tem oração? Lógico que vai, que administra bem. Que tipo de contato a gente tem que fazer? Que padrões que nós temos que ter? José foi inspecionar toda a terra do Egito. Engraçado que, quando foi escrito aqui, provável autor Moisés, quando escreve Gênesis, por revelação do Senhor, ele só usou uma frase para falar do que foi mais trabalhoso, na verdade. A festa da honraria de Faraó deve ter durado algumas horas, mas o trabalhoso foi andar pelo Egito, irmãos. Um tempo atrás, eu estive numa cidade no sul do Egito, em Luxor, chamada Luxor, fica na beira do Nilo, e saímos do Cairo. É 1 hora de voo. Você sai do Cairo, é só areia, 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 areia. Depois de um tempo é só areia também, deserto. Areia, terra, deserto, assim. Esse foi o trabalho de José. Vai trabalhar. Que frase profética. Vai trabalhar, irmão. Porque quem não trabalha dá trabalho. Vai inspecionar, vai fazer pergunta certa, vai saber como é que estão as pessoas perto de você, vai checar o coração. Não tenha medo de ouvir o que você precisa ouvir. Não tenha medo disso, porque Deus conhece teu coração. Se o seu coração estiver correto, é isso que vale. Ouça o que for necessário para ser ouvido, não tem problema. Mas esteja aberto, avance. Isso é inspecionar, isso é saber se está bem, caminhar bem. Você confiaria num piloto de avião que você entra lá, porventura você acabou vendo ele ali, ele está lá, e aí você olha assim na cabine, ele está lá jogando videogame, e lá zoando, um jogando papel no outro, e tal. Você fala assim, nossa, quem que é esse? São os pilotos do avião. Mas eles não deveriam estar fazendo todos os checks agora, olhando se está tudo certo, o sistema, a distribuição de energia, das turbinas, dos motores, olhando os combustíveis. Não era isso que ele falou, mas eles estão só brincando um pouco para relaxar. Não, cara, agora é hora de inspecionar. Tem a hora de relaxar, tem a hora de não fazer nada, tem a hora de contemplar e tem a hora de inspecionar. E dá trabalho, tudo que é bom dá muito trabalho. Não tenha medo de trabalhar, não tenha medo de inspecionar, não tenha medo, vai para cima, conversa tudo, pergunta tudo, responde tudo, olha tudo, resolve, porque Deus vai te dar sabedoria e inteligência. E eu quero crer que eu estou diante de excelentes administradores desta geração. Cadê os bons administradores aí?
Diga para o seu irmão, dinheiro não vai ser problema para você, viu, querido? Diga, você vai ser já diga aí, você é um ótimo administrador. O Egito produziu colheita, juntou, armazenou. Nas cidades os cereais produzidos, armazenou, pode estar aqui comigo? Quem é que está no teclado aqui? O Rafa? Pode vir, Rafa. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Azenate, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades. Eu quero transpor essa experiência de José para a sua vida. Deus te fará esquecer todas as suas dificuldades. Eu fico pensando a necessidade. Isso era muito significativo, irmãos. Por que José põe um nome significativo no filho dele, dizendo, Deus me fez esquecer? Porque certamente José também precisou administrar o seu coração. Ele precisou olhar e falar assim, eu não posso ser esse cara preso ao que os meus irmãos me fizeram. Depois, para quem não conhece a história, como toda a terra passou fome, os irmãos foram procurar comida no Egito. Chegaram lá, bateram de frente com quem? Com José, só que eles não sabiam que era o José, porque o José é administrador do Egito, estava todo, com um tipo de roupa, eles não reconheceram, mas José viu que eram os irmãos, depois de muitos anos. José perdoa todos eles, manda trazer Jacó, o pai dele, eles vivem lá, crescem lá, o povo cresce, as famílias vão nascendo filhos, sobrinho, tudo, e o povo hebreu cresce no Egito. Depois que José morre, aquela geração morre, depois de um tempo, um outro faraó começa a escravizar. Depois de 400 anos, Deus levanta um libertador, Moisés, tira o povo do Egito, vai para a terra, enfim, a história toda do Antigo Testamento. Mas só para a gente saber, José precisou aprender a administrar o seu coração. Nasceu um filho, e nessa cultura, o nome era muito importante. O nome é cheio de significado. Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades. E a família de meu pai, que me provocou tudo isso. Deus me faz esquecer, não vou mais ficar preso nisso. Segundo filho, Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Que essa experiência de José aconteça na vida de todos nós, irmãos. Na área da sua aflição, na terra da sua aflição, naquela terra que você, talvez você já perdeu tanto. Sim, porque talvez parte da nossa vida é assim, de péssima administração. Não precisou nem o inimigo se levantar, nem precisou, deu nem trabalho para ele. Tem gente que às vezes administra mal, né? Se der toda a areia do deserto, ela perde uma semana. Administra mal todo o recurso, perde dinheiro, perde pessoas, perde relacionamentos, perde tudo. Mas na terra da sua aflição, o Senhor vai ressignificar isso na sua vida, em nome de Jesus. Naquilo que você disse, parece que as pessoas ficaram com essa marca de mim. O Senhor te faz prosperar, amado. Não tem segredo, tem caminho. É diferente o segredo do caminho. Não tem segredo, tem um caminho. Se você entrar no caminho, vai dar certo. Que o Senhor te faça esquecer. E não é esquecer da memória. Você lembra dos fatos. Fatos a gente não esquece. Mas a influência que esses fatos têm na nossa vida. Que o Senhor te faça esquecer isso. E que você prospere na terra da sua aflição. Em nome de Jesus. E aí, olha o que acontece. Por fim terminaram os 7 anos de colheita. Os 7 anos de fome começaram. A fome afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito, por causa de um homem sábio e inteligente. Onde estava faltando, ali estava sobrando. Diga para o seu irmão, vai sobrar, querido, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Depois de algum tempo, a fome se espalhou pelo Egito. O povo clamou ao faraó, pedindo alimento. Olha o que o faraó fala: dirijam-se a José. Sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu os cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Um homem generoso. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José. Eu até grifei essa frase aqui, sabe por quê? Eu fico imaginando aquele homem que na terça-feira estava numa prisão, sem dinheiro, sem credibilidade, não tinha ninguém ligando para ele, família não sabia nem onde que ele estava, foi caluniado, mas pensa num lugar ruim, pensa numa situação que não dá para piorar mais. A próxima pior era morrer. Não dá para piorar, sabe? Alguém já enfrentou uma situação que fala assim, não dá para piorar não. Então, imagina, era assim, aquele homem agora, debaixo de Faraó, ele é quem manda no Egito.
E eu fico pensando, aquelas pessoas migrando lá para o Egito. Eu não sei, ele não escreveu isso, mas achei legal isso aqui. Simbolicamente, aquele armazém gigante, gigante, resultado da sabedoria e da inteligência de um homem que reconhece Deus como dono de todas as coisas. Cereais de José. Cereais de José. Venham as nações buscar alimento no lugar onde um homem que ousa ter sabedoria e inteligência e administrar bem e inspecionar as coisas, cuidar de tudo, acompanhar as coisas, venham comer no armazém de alguém que não tem medo de encontrar o problema e trazer solução. Cereais de José. Cereais de José na sua vida também. Cereais, fala assim para o seu irmão, cereais de José na sua vida, amado. Você recebe essa palavra na sua vida? Você pode aplaudir a santa palavra do Senhor nesta manhã. Te louvamos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos por essa história poderosa que alimenta o nosso coração. Posso fazer uma oração? Você que todos nós aqui naturalmente já tivemos questões dessa natureza, da gente passar vergonha, né? Você já passou vergonha na vida, irmãos? Eu passei já. A gente olhar e falar assim, eu lembro uma vez que eu fiz um vestibular, coisa simples, besta, mas eu estou lembrando porque essa semana eu lembrei com a minha filha, estava dando risada de mim junto com ela. Eu fui prestar um vestibular uma vez, na FMU, lembro. Eu não sei o que eu coloquei na cabeça que era para fazer a redação em inglês. Eu nem sabia nada de inglês. Irmão, eu enchi linguiça. Aí eu falei, mas por que eles pediram redação em inglês? Vestibular, aí coloquei, aí eu falei, não sei o que, então, aquela encheção de linguiça. Aí eu saí lá, encontrei um amigo meu, falei, você fez lá, tal. Eu falei, legal, a gente ia embora de metrô junto. Aí eu falei, cara, você entendeu por que eles pediram a redação em inglês? Aí ele falou assim, mas eles não pediram em inglês. Me deu uma vergonha, eu mudei de assunto. Tal, não sei o que. Aí eu fico imaginando o cara que corrige as redações. Agora eu vou, me transporto lá para a cabeça. O cara tá lá na mesa, lá olhando as redações. Deixa eu ver essa redação. É boa, razoável e tal. Aí ele pega uma folha. Eu falo assim, quem foi o burro que escreveu isso aqui em inglês? Não tem nada a ver. Centenas de pessoas tem uma redação em inglês. Que maluco esse cara, meu. O cara não tem noção da vida. Quem é esse cara? Sou eu. Eu nem fui ver, Thiago, minha nota. Não foi nem mesmo. Eu não quis nem saber. Mas Deus me honrou, porque eu prestei no Mackenzie no mesmo ano e passei. Aleluia. Foi de terça para quarta. Irmãos, isso daqui é uma das... Mas assim, tantas coisas que eu errei na administração. Eu lembro que o segundo carro que eu comprei, eu tinha o primeiro foi um Fusquinha, o apelido era Coxinha, velocidade máxima assim, 49, 50. E aí depois eu comprei um Golzinho, estava trabalhando, vendendo e tal, consegui. Só que eu passei meses sem rádio, só com aquele tampinho assim, falei, vou colocar um sonzinho aí, um radinho e tal. Fui lá no rapaz, eu falei, vou deixar aqui, vou pegar uma perua aqui, vou pegar o metrô e tal, à tarde eu passo aqui para pegar. Acho que ele falou isso, falou, tem o dia inteiro para trabalhar. Eu falei, por que você não põe um negócio assim, que tal, vai ficar melhor o som? Eu falei, não, mas esse falante é melhor. Eu falei, mas é só 140 cada um. Não, mas eu parcelo. Irmãos, para resumir a história, quando eu cheguei, a hora que eu peguei a van, no metrô Vila Matilde, que eu voltei lá para pegar o carro, eu já estava arrependido. Eu olhei e falei assim, eu lembro que deu uma tristeza, eu assinando vários cheques assim. Ai, meu Deus do céu, quantos meses, vou passar quase que o ano pagando isso aqui. Aí eu lembro que apertou a situação num dos cheques. Aí eu fui trocar uma ideia com meu pai. Eu falei, paizão, você viu que eu coloquei ali e tal, e o cheque vai cair, e tá difícil agora e tal. Eu mexia com venda comissionado e tal.
Ele falou: filhão, vou orar para você vender bastante. Irmãos, eu estou contando isso, meu pai está ministrando lá em Taubaté agora, cedo, ele não está aqui, mas eu lembro que ele falou assim: eu vou orar, você vai vender, filho, você vai conseguir pagar. Se eu falar para você que eu saí feliz, é verdade, pai. Eu falei: meu Deus do céu. Irmãos, eu me senti, você já se sentiu assim, que ridículo, que negócio. O meu passo era isso aqui, eu achei que eu era atleta olímpico, eu dei um passo muito maior, 10 vezes maior que a minha perna, mas aprendi a lição, aprendi. Às vezes a gente administra mal, vai se encantando as coisinhas, tem medo de dizer não, e não sei o que, e tal, muitos, daqui a pouco a gente se enrola, em nome de ficar tudo bem com as pessoas. Aprendi aquela lição, graças a Deus eu consegui pagar todos os cheques, mas tive que vender tanto, irmãos. Foi até bom que me ajudou a vender mais, mas eu tive que redobrei o trabalho. E não é que meu pai não poderia cooperar, meu pai é um homem generoso, meu pai sempre esteve perto de nós, mas eu entendi que ele precisava me treinar para resolver problemas. Seria muito fácil papai chegar: tá pago aqui, filhão, beleza, não der, vou ter. Não, vou orar. Ele falou: eu vou orar para você vender mais. Ó, que bênção, né? Ter a oração do pai para vender. Mas sinto vergonha de coisas que eu administrei mal. Administrei mal meu tempo, já administrei mal várias áreas da minha vida, mas estou aprendendo. E eu creio que a hora que eu me posicionei, muitas coisas começaram a mudar. E eu quero crer, e não é só que eu quero crer, é a verdade. O mesmo Espírito que estava sobre José habita em mim, habita em você também. Então, se você já passou situações assim, de ter vergonha, no lugar da tua aflição, o Senhor vai fazer você prosperar. Vamos fechar os olhos nesta manhã e vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se há situações, talvez, em que você está enrolado, seu nome está lá nos órgãos de proteção e você não sabe nem quando vai conseguir limpar o nome. Você perdeu credibilidade, muita coisa enrolada, nome que está embaraçado, não só documentos, mas talvez até relacionamentos, conversas que não foram terminadas, concluídas, não foi feito um acordo, e você olha para a sua vida e vê uma bagunça, uma bola de bagunça, você olha e fala: não sei nem por onde começar. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor traga agora ânimo a este coração. Traga ânimo a estes corações, Senhor, que olham para a sua vida e vê uma bagunça, vê tudo desorganizado. Eu peço que o Senhor traga agora ânimo e coragem para colocar ordem na casa. Porque como Paulo diz, nós somos os encarregados, os oikonomos, aqueles que colocam ordem na casa. Senhor, eu creio que cada um de nós vai colocar ordem na casa. Seja a casa o seu trabalho, seja a casa a família, seja a casa os relacionamentos, todos nós vamos estabelecer ordem na casa. Todos nós não andaremos, ninguém aqui vai andar embaraçado. Senhor, desembaraça situações que estão pendentes, que estão no juízo, que estão embaraçadas documentalmente. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor traga uma graça poderosa celestial que vem do teu alto trono sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Faz isso, Pai, segundo o teu poder. Faz isso, Pai, não porque mereçamos, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos diante da tua palavra e diante de um Deus que realiza essas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Seja assim, Senhor, seja assim. Pai, trabalhe na memória aqueles que estão presos ainda a situações do passado, que se tornaram amedrontados, que estão, Senhor, com seu coração duvidoso. Eu peço que o Senhor trabalhe no coração deles, na mente de cada um dos meus irmãos, para que se sintam encorajados, para que olhem e vejam todas as oportunidades que o Senhor tem dado, mas vejam com sabedoria, dando um passo de cada vez, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que você nesta manhã levante bem alto sua mão. Nós estamos concluindo a série Ajustando a Rota. Diga assim comigo: eu recebo em nome de Jesus toda a instrução da palavra.
Diga: para ajustar a rota da minha vida. Diga: na identidade, naquilo que o Senhor diz quem sou, diz. Diga assim: eu ajusto a rota na forma de me aproximar do Senhor, saber quem Ele é. Diga: no meu linguajar e na forma de administrar os recursos de Deus. Diga: nesta manhã eu recebo do Senhor a sua misericórdia, a sua inteligência, diga, a sua sabedoria para administrar bem todos os recursos de Deus. Diga: essa será a história da minha vida. Diga: eu vou administrar bem. Diga: vai frutificar. Diga: vai prosperar. Diga: vai sobrar, em nome de Jesus. Diga: as pessoas virão até os armazéns que Deus colocará em minhas mãos para abençoar. Diga: abençoar as nações. Diga: abençoar as famílias, em nome de Jesus. Vamos edificar a vida um do outro. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga assim: receba essa palavra. O Espírito Santo de Deus, Ele ama você e Ele te capacita a ser, diga, a administrar bem os recursos de Deus. Diga: a história da sua vida vai marcar a geração. Diga: vai sobrar. Diga: vai prosperar. Diga: vai frutificar. Diga: Deus te chamou para frutificar, não para secar. Diga: você vai frutificar e vai prosperar e vai abençoar outras pessoas. Diga: pessoas serão abençoadas, instruídas e inspiradas através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.